Bom dia então a todos. É um prazer estar aqui com vocês, dando uma dica sobre alguns temas relacionados ao vestibular e ao Enem. Então, nós iniciamos nossas dicas falando a respeito de variedades linguísticas. Como essas variedades, elas costumam aparecer nas provas. Com essa reformulação, a nova maneira de o Enem cobrar as questões, direcionar a interpretação dessas questões, ganhou força esse tipo de assunto, que envolve justamente a maneira como nós enxergamos e concebemos a linguagem. Linguagem é um processo pelo qual os seres humanos interagem no processo comunicativo. Então, o conceito de linguagem se confunde com o conceito de comunicação. Então, para a linguagem, o que vale é o emissor da linguagem fazer-se entendido e o receptor da mensagem compreender o que foi produzido pelo emissor. Então tem que haver uma interação humana nesse sentido de comunicação. Este é o princípio que norteia a elaboração das questões do Enem, que, ao contrário de alguns vestibulares, principalmente os de antigamente, não leva em consideração apenas como elemento norteador a norma culta, a gramática normativa. Os estudantes de outrora tiveram de estudar e se adequar ao nível gramatical, normativo, para que se dessem bem, se saíssem bem nos vestibulares. Hoje não. As variedades conhecidas como incultas, conhecidas tradicionalmente como informais ou coloquiais, ganham voz e vez na elaboração das provas do Enem. É por isso que nós vamos ver questões em que tenta-se imitar a forma como o cidadão comum se expressa e o entendimento disso é cobrado na questão. Nós vamos ter letras de música, nós vamos ter fragmentos de texto, principalmente narrativos, cobrando essa relação do candidato para que ele saiba compreender qual o processo linguístico, o fato linguístico que está acontecendo naquele momento. Então, fatores como situacionalidade, que é nós nos adequarmos à situação de comunicação. Você não fala da mesma forma dos seus amigos, com os seus amigos, da forma como você falaria no trabalho. Você tratando um cliente que você não conhece é uma coisa. Você tratando um amigo, um conhecido, um familiar é outra. Não é? Então você adequa o nível da fala a um determinado tipo de situação. E isso já apareceu em questões do Enem. Por exemplo, eu me recordo aqui do ano de 2009, em que você tinha uma situação como essa, de um gerente estar conversando com um cliente e quando ele se dá conta que o cliente é, na verdade, um amigo de infância, ele muda completamente a forma de se expressar em relação ao seu interlocutor. Então esse tipo de coisa vai aparecer na prova do Enem, vai aparecer, inclusive está aparecendo, já que o Enem causou uma reformulação no modo de se fazer prova, em algumas questões de vestibulares, pelo Brasil afora. Então nós vamos ter esse fator de situacionalidade, nós vamos ter um fator de intertextualidade, muito comum também, quando as pessoas que dialogam falam de um texto comum, é o diálogo entre textos, a menção a outros textos, principalmente envolvendo o tom paródico. As paródias se envolvem muito a produção de um texto primário que influencia num texto secundário. Então nós teremos também a importância dos dialetos, que em um determinado momento não tinham importância alguma na elaboração de provas também. A forma como determinadas pessoas de regiões diversas, elas se expressam envolvendo vocabulário, a sua prosódia, que é a entonação da voz, tudo isso vai estar também suscetível a aparecer uma eventual questão de prova, seja do Enem ou de algum outro vestibular, como eu já disse. Então, fatores de regionalismo, dialetos, gírias, jargões com a linguagem técnica das profissões, nós temos registros desde a reformulação do Enem, uma importância maior do Enem, de estarem presentes na prova, e é interessante que o candidato conheça cada uma dessas variedades, caso ele queira alcançar sucesso
nas provas. Então fica essa primeira dica para que você saiba. É óbvio, eu tenho que ter uma referência, professor. Eu tenho que ter uma referência quando eu quero diferenciar a linguagem formal das outras variedades informais. Então é preciso que eu saiba primordialmente as regras de linguagem formal para que eu compreenda como as variedades ditas incultas, informais, estejam se relacionando com isso. Então não há para onde você fugir, não há como você imaginar, eu não vou estudar gramática e isso vai fazer com que eu não saia bem na prova do Enem. Não é bem assim. Conhecer as regras básicas de gramática, a metalinguagem normativa, vai te auxiliar a entender e a investigar como essas variantes coloquiais, informais, incultas, elas se estabelecem no nosso meio, ok? Então fica aqui a dica sobre variedades linguísticas, fica também uma dica de investigação para que vocês leiam sobre o trabalho de alguns autores como o professor já morto Napoleão Mendes de Almeida, a opinião de professores como Evanildo Bechara, que é autor de uma das principais gramáticas que nós temos hoje. Fica também a dica sobre a leitura de Preconceito Linguístico de um autor, um doutor linguista conhecido como Marcos Banho, que é outro também especialista na área, que vai fazer com que você abra seu universo de entendimento sobre este assunto. Fica aqui a dica sobre variedade linguística. Um abraço.